culpa é sua, não é nossa não, porque nós estamos aqui para mandar mesmo, tá? Então ouça aquilo que o Espírito tem a dizer à sua igreja hoje à noite. Amém? Pastor Glaucio, o púlpito é seu, fique à vontade, viu, querido? Tá. Graça e paz, queridos, amém? Estou muito contente de... Olha, eu vou falar para vocês, eu cheguei aqui na quinta-feira, fui muito maltratado, hein? Olha, a família do pastor John, a irmã Ana, o Mateus e Mariana e Shaolin nos abraçaram com muito carinho. Na verdade, esse final de semana foi um tempo de muita comunhão e de bênção. E perguntaram, o senhor gosta de comer alguma coisa? Eu falei, eu gosto de peixe. Aí prepararam um tal de um peixe à delícia. Quem aqui já comeu peixe à delícia? O negócio é bom, hein? E para completar, hoje me convidaram para comer carne de sol. Meu Deus do céu. Eu, quando voltar, minha esposa vai falar, o que fizeram contigo? Mas ali também a irmã Luciana, a mãe da Estela, nos convidou, não é? E tivemos um tempo de comunhão. Irmãos, obrigado, pastor John, pelo carinho, por nos receber com tanto amor. É a primeira vez que eu estou em Parnaíba. Realmente estou sendo... Está dando vontade de voltar. Está dando vontade de voltar. Irmãos, meu coração é nordestino. Eu tenho um carinho muito especial pelo Nordeste. No ano 2000, eu era um jovem seminarista e um pastor foi na sala de aula e disse assim, olha, nós vamos ter um período de trabalho missionário em um povoado de Jacaré dos Homens, em Monteirópolis. Eu falei, aonde é isso? Sertão de Alagoas. E ele falou, e nós queremos que os seminaristas possam ir e ajudar e trabalhar. Eu levantei minhas mãos, pensei que todos atrás tinham levantado as mãos, quando olho para trás, só eu. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou. Eles vão pagar tudo. O pastor veio, você tem que pagar a passagem, você tem que pagar o projeto. Eu falei, rapaz. E nessa época eu tinha um celular que parecia uma arma branca. Quem tinha esse tijolão? Hoje, se tivesse um ladrão vindo, você parecia uma arma branca. Eu lembro que eu vendi o celular, raspei a poupança e fui para o sertão nordestino. Peguei um ônibus do Rio de Janeiro até Alagoas. Nesse tempo eu era solteiro. Lembro que o ônibus parou e eu só fui com o dinheiro da passagem. Eu tinha exatamente R$2 na minha carteira até chegar no sertão de Alagoas. E eu parei em uma determinada parada, obrigado, e estavam vendendo uma sopa de copo, que era R$1. E quando eu desci com o estômago nas costas, eu falei, eu quero essa sopa. Comprei aquela sopa de R$1, comi. E por algum motivo, quando eu estava dentro do ônibus, quando eu voltei, as lágrimas começaram a cair. E eu perguntei, Deus, o que o Senhor está preparando para mim? Quando chegou na cidade, em Monteirópolis, Jacaré dos Homens, eu bati na porta de um senhor e falei, Jesus te ama, você o conhece? Ele falou, Jesus, Jesus, meu filho Jesus, eu acho que é o vizinho aí do lado. E aquilo me impactou, porque haviam pessoas aí nesse povoado que nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo. E eu lembro de outra experiência, Pedro Bala, um bêbado que ficava na rua bebendo, eu evangelizei ele estava bêbado, e ele se converteu a Cristo. E quando nós começamos a andar por esses povoados, nós descobrimos pessoas que nunca tiveram a oportunidade de escutar que Jesus Cristo está vivo. Voltei para o Rio de Janeiro, e falei, e meus óculos, minha visão, minha perspectiva mudou. E eu falei, Deus, precisamos fazer alguma coisa. O sertão nordestino precisa escutar que o Senhor Jesus está vivo. Começou todo o projeto, todo o trabalho de alcançar povos não alcançados. Não, eu vou usar aqui, eu quero aprender aqui, eu achei bonito o pastor John falando, falei, eu preciso... Tá.
Meu nome é Glaucio, tenho 47 anos, sei que parece que tenho 20, mas tenho 47. Sou casado com a pastora Monique de Jesus, e há 25 anos nós estamos trabalhando na área, além de pastorear, estamos trabalhando na área de mobilização de candidatos, treiná-los e enviá-los para os povos não alcançados. A nossa organização se chama Wake Up Ministries, é uma organização evangelística e missionária local, é uma expressão para dizer que ela trabalha a nível local e a nível global, e desde então temos a meta de até 2030 enviar 200 missionários para os povos não alcançados. Alguém falou assim, vai ser impossível. E eu falei, se é impossível, tem um cenário ideal para Deus agir. Alguém falou, não será fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Alguém falou, onde você vai encontrar os candidatos? Ainda tem os remanescentes que estão dispostos a escutar a Deus e obedecer. Nós cremos que estamos vivendo a última onda de envio de missionários nas nações. E Deus está levantando um povo valente, um povo disposto, um povo disponível para Ele. E eu creio que aqui nessa igreja tem esses valentes. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite pedir ao Senhor, Espírito Santo, que ministre nossas vidas. Fale conosco, desperta. Arranca o véu dos nossos olhos se tiver. Arranca todo o tampão do ouvido espiritual se tiver. No nome de Jesus. Cobre este lugar com teu sangue, Jesus. E tudo contrário à tua palavra, como já foi orado aqui, nós rejeitamos no nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16, apenas como texto base. João capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo, ou a versão que está aí, não é? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Nós precisamos entender que a graça é a resposta para a queda da humanidade. Quando Adão e Eva pecam, Deus automaticamente prepara um plano de redenção. E nós precisamos entender que existem dois pontos principais desse plano de redenção. Um é Israel, ou foi Israel, e outro é a igreja. E nós vamos perceber que no decorrer da história, Deus vem construindo toda a história para culminar no que estamos vivendo hoje. Nós vamos perceber que Deus não abandona a história, Deus vem construindo toda a história. Nós vamos perceber que a Bíblia, quando revela isso, nos mostra que tem início, meio e fim. E nós estamos nos últimos minutos, nós estamos nos últimos momentos, em que esta palavra, desde a queda de Adão e Eva, está se cumprindo e pronto está a nossa redenção. Precisamos entender que Deus está cumprindo a palavra dele. Vamos ver de Gênesis e Apocalipse, contando a história da glória e dos propósitos de Deus. Eu amo pensar, um dia desse eu tenho refletido muito, cada ano que passa na minha vida pessoal, no meu relacionamento com Deus. E no ano passado eu penso muito em Deus, segurando todo o universo em suas mãos. E quando eu penso nisso, eu olho para Ele e digo, uau, o Senhor é tremendo. Eu não sirvo um deusinho, eu sirvo o único Deus. E eu tenho visto, de Gênesis e Apocalipse, a história da glória e dos propósitos de Deus. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e faz uma promessa. Em Gênesis 2:3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Deus faz de Abraão uma grande nação. Deus escolheu Abraão para formar uma nação que espalhasse a sua glória e o conhecimento de Deus a todos os povos da terra. Deus apresenta aqui uma ideia universal do seu propósito, não se limitando unicamente à descendência de Abraão ou aos judeus. Deus tinha um plano e Deus levantou um homem. Deus tem um plano e Deus está buscando homens e mulheres dispostos a serem levantados por Ele. Precisamos entender, de Abraão Deus chama ou começa a nação de Israel, dá um conjunto de leis separando Israel das outras nações. O povo de Israel era o povo exclusivo de Deus. A igreja é exclusiva de Deus. Deus dá a Israel um sacerdócio real.
Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Israel deveria amar e ser luz para todas as nações. Às vezes Israel entendia seu propósito para ser luz, mas muitas vezes perdia seu chamado de ser luz e voz profética. Quando Israel perdia o propósito, Deus usava outras nações como instrumento de juízo para Israel. Interessante, Israel viu a glória de Deus, sim ou não? Eles viram os milagres, eles viram os prodígios. Deus cumpriu com a promessa que tinha feito para eles. Mas por algum motivo, em determinados momentos da história de Israel, eles perdiam o foco, e Deus tinha que usar outras nações como instrumento de juízo. Israel deveria brilhar, para que os povos pagãos pudessem olhar para a nação de Israel e dizer: nós queremos o Deus de Israel. Nós pensamos que Deus teve um plano com Israel no Antigo Testamento, mas Israel muitas vezes se perdeu no meio do propósito. Nós vamos entender que quando isso acontecia, Deus levantava profetas para alertá-los dos seus pecados e erros. Mesmo em uma desobediência, Deus teve o nome engrandecido e glorificado através de Israel. Israel deveria ser como uma luz brilhando a todas as nações. E quando eu analiso a história de Israel, eu me pergunto se, como igreja, nós não estamos cometendo os mesmos pecados que Israel. E vamos avaliar isso. Nós vamos avaliar isso. Será que não estamos cometendo os mesmos erros que Israel como igreja? E quando eu falo como igreja, não falo igreja Batista Betânia. Eu falo igreja que já conhece a palavra igreja, o corpo de Cristo. Deus faz uma promessa a Israel em Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 7,14. E foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino tal não será destruído. Essa é uma promessa que Deus fala através de Daniel, uma promessa relacionada a Cristo. Isso nos leva a Jesus. Deus teve um plano com Israel para chegar a Cristo. Israel não entendeu o propósito, e Deus está esperando que a igreja possa entender. Jesus veio para Israel, mas veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quando Jesus vem, em João capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso é, Jesus não foi aceito como Messias dos seus compatriotas judeus. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando Jesus vem, como parte do plano que Deus está construindo, desde a queda, depois da queda de Adão e Eva, apontando para Jesus, Jesus deveria, alguns dizem, que se os judeus tivessem recebido Jesus como Senhor e Salvador, Israel teria sido a maior agência missionária do mundo. Eu gosto dessa ideia. Mas quando Jesus vem e se revela para os seus o rejeitam. Os fariseus, os próprios religiosos, rejeitam a Cristo. Pare comigo para pensar. Os fariseus conheciam a lei, sim ou não? Conheciam a Torá? Os salmos? Por que eles rejeitaram a Jesus? Aqueles que eram conhecedores da verdade rejeitaram o Messias que eles mesmos estavam esperando. Mesmo conhecendo a verdade, conhecendo a lei, conhecendo os salmos e conhecendo os profetas. Isso me assusta, porque se Jesus viesse hoje, em muitos lugares no que nós chamamos igreja, as igrejas, muitas delas teriam rejeitado a Jesus. Conhecendo a palavra, teriam rejeitado a Jesus. Nós temos ido em lugares que já não parecem igrejas. Nós temos ido em lugares que já a palavra não se tornou central. Nesses dias lá com o pastor John, nós temos conversado, e eu falei, eu vou aprender com esse homem. e conversando sobre a palavra de Deus, nós temos viajado mais de 15 países para pregar, e tem lugares que me assustam. Eu escuto pastores falar:
nesse negócio de missões não é com a gente. Um missionário foi numa igreja e o pastor não quis atendê-lo, um diácono veio, falou, olha, o pastor não quer te atender. E esse diácono levantou a blusa, estava armado, e mostrou para o missionário. Eu conheço igrejas que dizem, não, nós estamos muito bem no nosso mundo, nós temos um grande povo, nós temos nossa igreja, não vamos fazer missões, não nos interessa. E me fez pensar que da mesma maneira que Israel foi desobediente ao propósito de Deus, parte do corpo de Cristo está em desobediência. E isso é sério, isso é assustador. Se nós pensarmos na obra que temos para concluir, me assusta. Quando eu trabalhava na usina nuclear, em Angra dos Reis, alguém conhece Angra dos Reis, Rio? A usina nuclear? Minha esposa e eu estávamos trabalhando lá. E eu lembro que nós estávamos na melhor etapa da nossa vida economicamente, e Deus chama alguns para deixar tudo, Deus chama outros para ser, cada um Deus tem um chamado específico. E eu lembro que eu estou no meu escritório e passa um funcionário e diz assim, o que você está fazendo aqui? E eu arrepiei todo, não sei se você arrepia quando tem algo assim, mas eu arrepiei todo, assim se diz, arrepiei? Eu arrepiei todo, falei, meu Deus. E claro, vocês querem que eu fale o que eu pensei ou dou a versão espiritual? Eu pensei, esse rapaz deve ter fumado alguma coisa. E fui falar para minha esposa, falei, amor, aconteceu isso. E geralmente as mulheres, elas são mais sábias que os homens. E minha esposa falou assim, olha, acabou a mamata. Prepara porque Deus vai nos arrancar da usina. Não, eu falei para minha esposa, carro? Guardávamos os pacotes de dinheiro, agora é mais fácil, mas antes guardávamos os pacotes de dinheiro no armário. E eu falei, não. E eu assistindo o jornal de madrugada, minha esposa dormindo, daqui a pouco minha esposa vira, abre os olhos e disse, eu já te falei o que você está fazendo aqui. Eu dei um pulo, escute, me deu vontade de ir no banheiro, eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher está... E claro, eu sabia que era Deus dizendo, eu vou arrancar vocês da usina nuclear. Porque alguns dos que estão aqui, Deus vai te chamar para o ministério pastoral a nível local, Deus vai te chamar para a área evangelística, para trabalhar com missões a nível local, mas alguns Deus vai chamar para que renuncie tudo, como a Estela. E deixe-me abrir um parênteses, o teu nível de amor por Deus não está relacionado a quantos louvores você canta, está relacionado ao teu nível de renúncia. Você pode cantar vários louvores, mas se você não estiver disposto a renunciar para Deus, isso determina onde está teu coração. E eu lembro que voltei para o escritório, e quando voltei para o escritório na semana seguinte, passou mesmo dessa vez eu falei, passou e ele parou, ficou olhando assim para mim, eu comecei a arrepiar e falei, meu Deus do céu, o que esse quer agora? Ele falou de novo, eu já não te falei, o que você está fazendo aqui? E foi embora. Eu sei que nem todos têm um chamado dessa maneira. Às vezes Deus fala com um de uma maneira, mas Deus falou comigo. Talvez porque se Ele não fala dessa maneira, eu não ia renunciar. Eu estava na melhor época da minha vida profissional, na melhor época da minha vida econômica. Fui falar com a minha esposa, e minha esposa falou, vamos viajar. Escute, de noite, de novo, quando minha esposa vier, vocês podem perguntar para ela. Só não fala que eu falei. Ela dormindo, ela abre os olhos, sendo que dessa vez ela abre os olhos e fica olhando assim, arregalada para mim, e eu olhando, e ela falou, já não te falei, o que você está fazendo aqui? E volta a dormir. Eu falei, amor, Deus usou tua boca de novo. Começamos a renunciamos o trabalho na usina. E nessa hora, escute, Deus, quando te chama, você vai ter pessoas que vão dizer, Deus te chamou, nós vamos te apoiar, nós vamos orar. Mas tem aqueles que não têm o mesmo nível de relacionamento que você tem com Deus, vai falar, você é doido, você é doida, você está na melhor fase, filha, filho, irmão, tio, madrinha, você vai... Estou lembrando como se chama a cachorrinha? Naná. Você vai deixar Naná?
E essas pessoas, elas até amam a Deus, mas elas precisam enxergar o que você está enxergando em relação ao teu chamado. Renunciamos o trabalho. Alguns disseram: vocês são doidos, todos querem entrar na usina nuclear e vocês vão sair. Começamos a vender tudo, pegamos nossos móveis, nossa casa, e eu já estava olhando, eu fui para a praia, falava: ai, casinha de praia. Vendemos os móveis em 12 vezes, parecendo Casa Bahia. Aqui não tem Casa Bahia, hein? Tem ainda? E a pessoa pagou a primeira, a segunda parcela, e na terceira disse que não tinha mais dinheiro. Minha esposa falou: bom, vamos ofertar. Falei: rapaz, tá bom. Fomos para a Argentina. Minha esposa, eu juro para vocês, irmãos, minha esposa lavando roupa, em frio. Nesse momento, eu juro para você que eu aprendi elemente. Eu juro que minha esposa está falando assim: eu vou matar esse desgraçado. E eu fui falar com ela, ela começou a chorar. Eu falei: Deus, eu errei, Deus, não era o Senhor. E eu falei para ela: olha, você é o meu primeiro ministério, vamos voltar para o Brasil, fazer um concurso público ou voltar, abrir uma empresa. E ela falou assim: Deus nos chamou para cá, e por mais que eu esteja sofrendo, não vamos desistir. Deus tem um chamado para a igreja, assim como teve para Israel. Será que a igreja de Cristo vai entender? Na própria genealogia de Jesus tinha judeus, gentios. Cristo, ao ser rejeitado, revela aos gentios. Cristo, ao ser rejeitado, Jesus foi identificado como luz para as nações. Jesus pregou as boas novas para judeus e gentios. O evangelho não é só para Parnaíba, mas para todos os povos, tribos, línguas e nações. E Deus quer usar você. Precisamos entender. Agora, duas realidades. Eu gosto de pegar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Dois homens, dois apóstolos. Pedro não entendeu que o evangelho deveria chegar em todas as nações. Eu conheço igrejas que dizem assim: pastor, por que eu vou enviar missionário para lá se tem tanto trabalho aqui? E dizem assim: pastor, o senhor vai levar o melhor que nós temos na igreja? Eu preciso desse irmão tocando louvor. Pastor, o evangelho, eu já tenho uma missão aqui, eu não preciso enviar missionários para lá. Pedro achou que o evangelho deveria ficar somente em Jerusalém. Jesus faz Pedro ter uma revelação, uma visão do lençol com vários animais, dizendo, aquela revelação era para dizer para Pedro: Pedro, o evangelho de Cristo, que é boas novas, precisa chegar em todos os povos, em todas as tribos, em todas as nações e todas as línguas. Essa foi a proposta de Pedro, que Jesus deu para Pedro. Mas Pedro queria que o evangelho ficasse só em Jerusalém. Agora Paulo, incansável, sou fã desse homem. O apóstolo Paulo queria anunciar o evangelho a todos os lugares em que Cristo não foi pregado. O apóstolo Paulo, ele foi incansável ao ponto do Espírito Santo falar: não vai para aqui, vai para lá. Ele estava disposto a obedecer a palavra que diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse deve ser o sentimento que nós devemos ter, que todas as nações escutem que Jesus Cristo está vivo. Mas para isso precisamos ter um sentido de obediência, precisamos ter paixão e precisamos de um plano. Nós vamos enviar, se Deus permitir, até 2030, 200 missionários, e nós vamos fazendo um cálculo bem básico, em torno de 2 milhões de dólares para sustentar 200 missionários. E me faz pensar da época que eu comecei com missões. Eu já orei por R$10. Hoje eu já não oro por R$10. Eu já orei por 100. Hoje eu já não oro por 100. Eu já orei por 10 mil. Hoje eu não oro por 10 mil. Mas eu sei que Deus está preparando os 2 milhões de dólares. Eu tenho sentado na mesa com empresários, homens de muito dinheiro, com pastores, com igrejas, e falando: vamos juntos mudar a história desses lugares em que o evangelho de Cristo chegará. Precisamos de candidatos valentes. Na década de 70 e 80,
até o finalzinho de 80, houve um despertamento missionário no Brasil. Houve uma ascensão, muitos missionários foram enviados para as nações. Na década de 90, houve um declínio. Foi quando começou a entrar muitas questões relacionadas à teologia da prosperidade, a ideias errôneas ou erradas sobre o Evangelho de Cristo. Nesse momento da década de 90, houve um declínio de candidato. Quem é dessa época sabe que quando tinha um culto de missões e se fazia um apelo, vinha jovens, vinha casais, vinha adultos, vinha velhinhos. E eu falo aqui velhinhos carinhosamente, no altar dizendo, eu quero atender o chamado de Deus. Um dia desses perguntaram, pastor, o senhor aceita gente de 70 anos, aposentado? Eu falei, meu Deus, me dá uns 10 aposentados que eu vou treinar e enviar para a Ásia. Quantos aposentados tem aqui? Hoje, nós fazemos um desafio, conversamos com jovens, eles não estão dispostos a renunciar a nada. E com todo respeito, eu tenho 2 filhinhas, uma de 6 e uma de 5. E todos os dias eu oro por elas dizendo, Deus, eu não sei qual é o plano que o Senhor tem para elas, mas se elas decidirem atender o teu chamado, eu quero ser o primeiro a treiná-las. Jovens, entendam, tem algo muito maior do que você está planejando para a sua vida e Deus quer te usar. Eu tenho pregado em lugares e os jovens não querem. Nós da Wake Up, nós entendemos que todo jovem precisa ter uma universidade. Hoje eu falando com a Estela e com a mãe dela, a Luciana, e com a família que estava aí, eu falei, olha, a Estela, ela vai ter que estudar, assim como a Camille. Nós entendemos que o mundo mudou. Na década de 70, 80, os jovens, as pessoas iam para missões e muitos deles não conseguiram fazer uma carreira universitária. Mas o mundo mudou e nós entendemos a necessidade de ter uma carreira universitária. Mas nós precisamos dos jovens. Nós precisamos dos adultos, aqueles que digam, Deus, usa a minha vida. Irmãos, eu estava agora em um país, ano passado, para sair do aeroporto, eu passei por 3 controles. Eu não vou falar o nome, está sendo filmado. Passei por 3 controles. Um país fechado, câmera de reconhecimento facial em todo lugar. E a gente quer fechar alguma parceria para trabalhar na fronteira desse país. Qual jovem gostaria de se candidatar para ir para um lugar onde o risco e o privilégio de ser mártires é real? Eu falo para minha esposa, esse ano eu vou entrar aonde a Estela, se Deus permitir, vai entrar ano que vem, porque eu vou visitar umas fábricas dentro desse determinado país. E minha esposa falou assim, você vai entrar, mas vai voltar para mim, eu vou estar orando. Mas minha esposa entende o risco ao entrar nesse país. Nós precisamos entender que Deus está chamando homens e mulheres valentes. Deus está chamando a igreja de Cristo nas nações. Eu vi ali, entrei ali, pastor, que lindo, os adolescentes, os jovens. E eu falei, meu Deus, me dá pelo menos uns 3 desses jovens aqui para ir para a Ásia, ou para ir para a Europa, ou para ir para os povos não alcançados no sertão. 7.000 povoados no sertão nordestino, em que não tem uma igreja, não tem um missionário, eles nunca ouviram falar de Jesus. 7.000 povoados aqui. Você sabe que tem povoados do sertão nordestino em que pessoas que trabalham com tráfico de crianças, de mulheres, de São Paulo vão nesses povoados e com uma bolsa de compra leva essas crianças para São Paulo? Alguém sabe disso? Quem sabe disso? Levanta a mão. A igreja não chegou nos povoados do sertão nordestino, mas o crack chegou. O crack chegou, a droga chegou. Eu estava num desses povoados do sertão nordestino, chegou o carro-pipa, e todo mundo com balde correndo de um lado para o outro. E eu falei, meu Deus, a seca está acabando com essas pessoas. E quando eu chego perto do carro-pipa, não era água, era cachaça.
Para a gente abrir igreja nesses povoados, não é só chegar com o evangelho, a gente precisa chegar com uma proposta de ajudar essas pessoas a olhar mais longe do que elas estão olhando nesse momento, porque a limitação delas é muito grande. Então nós precisamos pregar o evangelho e dar destino para elas em Deus. Quantos me entendem? A igreja de Cristo, nós precisamos alcançar esses lugares, mas lamentavelmente muitos de nós não estamos dispostos a entregar tudo para Deus. Minha esposa estava chorando aos prantos, ano passado, ano retrasado, eu não lembro. E eu cheguei, amor, aconteceu alguma coisa? E ela veio, me colocou sentado na cadeira. Eu sei que não é uma prática comum, mas ela pegou óleo ungido e ungiu meus pés. E ela chorando aos prantos, chorando. Eu falei, amor, o que foi? Eu falei que não queria mais, falei para Deus que eu não queria mais que você viajasse. Eu não queria mais ter finais de semana em que você vai estar em um país pregando, vai estar treinando, vai estar numa conferência. Eu não queria. E eu falei para Deus. E Deus me disse, renuncia o teu esposo para mim. Você entende isso? E ela ungiu os meus pés e diz, eu te renuncio para Deus. Cumpra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você entende? Que estamos vivendo um tempo em que as trevas estão avançando. O diabo está usando crianças, adolescentes. E Deus quer usar a igreja, mas aonde estão aqueles que estão dispostos a escutar e a obedecer? Um dia desse eu estava pensando em desistir. Quem aqui já pensou em desistir? Levanta as mãos. Vocês são crentes mesmo, hein? Eu digo o pessoal que não levantou a mão, pastor. Eu estava pensando em desistir. Eu falei para Deus. Na usina eu tinha um mega salário, minha esposa tinha um mega salário, uma vida muito confortável. E eu falei para Deus várias coisas. Eu falei, Deus, a sua igreja não quer. Eu falei para Deus, Deus, a sua igreja não quer, a sua igreja é desobediente. É teu povo, não é meu povo. Eu falei para Deus. E eu pensei que Deus ia fazer assim, ô filhinho, eu te amo, é mesmo, meu povo é cabeça dura mesmo. Eu pensei que Deus falaria isso. E Deus falou assim, olha, se você desistir, centenas de missionários deixarão de ser enviados. Se você desistir, milhares de pessoas deixarão de escutar o nome de Jesus. Se você desistir, centenas de pastores deixarão de cumprir o propósito. E eu vou cobrar tudo de você, Glaucio. Como assim? O Senhor vai cobrar de mim? O que é teu povo? Não é meu povo. E eu falei, me prova na Bíblia. E Deus me levou até Jonas. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus foi atrás de Jonas, porque Jonas tinha uma missão. O chamado que Deus tem na tua vida, se você desistir, Deus vai atrás de você. E mesmo assim, se você não for obediente, a tarefa que Ele tem para fazer através de você vai ficar incompleta. Mas a consequência vai ser tua. Eu sei que não é comum aqui na Igreja Batista, mas vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, eu acho que Deus está falando contigo. Escute, nós estamos caminhando para os minutos finais em relação ao Evangelho de Cristo na Terra. Eu estava numa reunião na Coreia do Sul, com 500 líderes de 100 países. Estava lá Rick Warren, numa igreja com propósito, estava lá Louis Bush, estava lá o presidente do Operation World, estava empresários de bilhões de dólares, 500 líderes de 100 nações. E eles falaram sobre o grande retorno, o tema da reunião, os temas. O grande retorno, a grande unidade, a grande colheita. E eles estão prevendo possíveis cenários globais e que a porta está se fechando
e que em algum momento enviar missionários ou evangelizar será muito difícil, e que a igreja de Cristo, que já o conhece, precisa pregar o evangelho agora, e até 2033 chegar a 1 bilhão de cristãos no mundo. Quem aqui sabe o que completamos em 2033? Pentecoste, 2000 anos do Pentecoste. Hoje somos 500 milhões de cristãos no mundo. Até 2033 chegar a 1 bilhão. E Rick Warren falou assim: olha, nós temos que unir pastores e igrejas chaves. E ele falou assim: é muito difícil. E eu fiquei olhando aquele homem de tantos anos de ministério, e depois numa outra reunião mais pessoal, nós precisamos entender que para a igreja de Cristo chegar a todos os lugares da terra, nós precisamos de unir pastores com visão global. E claro, eu fiquei muito feliz que eu não conhecia o pastor John, não sabia qual era a visão dele, mas quando eu conheci lá na casa dele, eu falei: esse é um dos meus. Ele falou o seguinte: nós estamos por viver, ele e vários outros nas reuniões, um tempo em que haverá uma crise global financeira, econômica. Qualquer um que estuda um pouquinho sabe que em algum momento isso vai acontecer, você queira ou não, eu queira ou não. Eles falaram da perseguição global, eles falaram que a moeda ela vai se transformar em digital, então será mais difícil sustentar missionários. Essa não é uma tendência só do Brasil, essa é uma tendência global. Falaram sobre catástrofes naturais e provocadas, e que se nós não fizermos algo agora, nós vamos perder a oportunidade única. E nós estamos conversando isso com pastores, falando: vamos enviar, vamos mobilizar, vamos treinar. E eu escuto de homens de Deus dizendo: e pastor, para que isso tudo aconteça, a Bíblia diz que o evangelho deve ser pregado em todas as nações antes de vir o fim. E falaram para mim assim: olha, você sabe que Jesus está se revelando a muitos muçulmanos? Eu falei: sei. Então, e alguém deu glória a Deus por isso. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assustado, pastor John. Se Jesus está tendo que se revelar a eles, significa que nós não estamos cumprindo com a nossa missão. Eu vou repetir: Jesus está se revelando em sonhos, em visões, em muitos lugares do mundo. Se Jesus está tendo que se revelar, é porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. Uau! Oceania, 54 povos não alcançados. Ásia, 5.365 povos não alcançados. África, 986 povos não alcançados. Povos tribais ao redor do mundo, 2.200. Comunidades de surdos em todo o mundo, 386. No Brasil nós temos 10 mil povoados, 10 mil comunidades ribeirinhas que não têm igreja e não têm missionários. 7 mil povoados no sertão nordestino. De 96 a 106 tribos indígenas no Brasil que nunca ouviu o nome de Jesus. É muito trabalho. Quando eu chegar no céu, eu vou falar para Deus: eu tentei. Quando Ele falar assim: mostre-me suas mãos, eu vou falar: eu tentei. Fizemos conferências, fizemos congressos, conversamos com pastores, conversamos com pessoas. Eu tentei, Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não me cobre. Eu sei que Deus está usando a Igreja Batista Betânia. E eu estava sentado na cadeira escutando o pastor John. E quando eu cheguei no segundo dia, eu falei para ele assim: pastor John, vamos ver alguns candidatos lá do Rio de Janeiro que tenha chamado para o sertão nordestino e vamos mandar para cá. E eu pensei que ele ia falar: vamos ver. Ele falou: que bom, fechou. Eu falei: ele é doido como eu.
Eu queria orar, eu estou dentro do horário. Dá tempo, pastor, de orar? Eu sei que eu não fiz a conclusão, mas eu queria orar. Eu tenho aprendido a me refugiar em Deus. Quando eu vejo jovens como a Estela, 21 anos, aonde eu vou pregar eu falo, a obediência foi dela, foi da mãe, da família e do pastor e da igreja. A obediência foi de vocês. Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Eu queria só fazer uma oração em relação a pessoas que querem atender o chamado de Deus para missões, só para isso. Eu não sei se alguém pode me ajudar no louvor. Ok. Cadê o louvor? Ok. Ontem eu estava orando lá, eu fico falando baixinho lá onde eu estou hospedado, né, no quarto para não incomodar. Eu estava orando a Deus, falando, Deus, levanta essa geração. Eu estou orando até pelo Mateus agora para ir para missões. É sério. Ali já imaginou esse homem no campo missionário, atendendo os missionários como psicólogo, como fisioterapeuta também. Esse é o tempo. Um dia, todos nós vamos estar diante dele. Jovens, existe algo muito a mais do que internet, do que Facebook, do que WhatsApp, do que Instagram. Gaste a sua vida em algo que vale a pena. Pastor, sou casado, tenho já meus 40, 50 anos. Deus pode te usar. Deus quer te usar. E eu queria orar por aqueles que têm um chamado missionário. Eu quero usar 5 minutos para isso. São 8h32 para não... Enquanto toca essa canção, se você tem um chamado missionário, eu queria que tu viesse aqui no altar. Eu quero orar por você. No nome de Jesus. Se você tem um chamado missionário, eu quero orar por você. Pastor, eu não sei, eu não tive nenhuma revelação como essa que alguém passou e falou o que você está fazendo aqui. Mas eu gosto da frase que a Estela sempre usa. Eu vou parafrasear que eu não lembro na íntegra. Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Não precisa ser um chamado como Deus fez comigo e com a minha esposa. Eu quero orar por você, você que quer entregar a tua vida. Pastor, mas quando isso? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Vem aqui no altar, eu quero orar por você. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. O pastor John não sabe, mas eu estou voltando para o Rio de Janeiro, querendo mobilizar uns 10 jovens para ficar uns 6 meses aqui servindo nesses povoados. Quem pode dizer amém? Uns 10 jovens. Jovens. Aquele que tem um chamado de Deus para missões, vem aqui, quero orar por você. Pastor, eu não recebi um chamado. Você lê uma ordem e obedeça. A estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui
A vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, e quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar, e o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus, só o Senhor Espírito Santo pode revelar o teu coração para cada um deles. Senhor, tem nesse momento crianças sendo abusadas sexualmente, pessoas que estão morrendo sem conhecer o teu nome, Jesus. E o Senhor está esperando a resposta daqueles que o Senhor chamou, mas ainda não entenderam o seu propósito. No nome de Jesus, levanta candidatos que estejam dispostos a te obedecer. Levanta gente que diga: Deus, eu nunca recebi um chamado, mas está escrito aqui, ide, eu quero ir. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer. Só o Senhor pode chamar, Deus. No nome de Jesus Cristo. O Senhor já tem usado essa igreja, o Senhor tem usado a família sacerdotal, o pastor John, o Senhor tem usado os líderes, os obreiros, e eu sei, Deus, que eles estão disponíveis para o Senhor, mas para que eles possam enviar, os candidatos precisam aparecer para o sertão nordestino, para os ribeirinhos, para as tribos indígenas, para a Europa, para a África, para a Oceania, para a Ásia. Em nome de Jesus, Deus, levanta uma onda de jovens de 0 a 60, 70 anos que estejam dispostos a fazer a tua vontade. No nome de Jesus eu te entrego essa irmã, essa jovem que veio aqui, e abençoa a vida dela, Deus. Eu não sei para onde o Senhor vai levar, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu te peço que comece uma jornada agora do Senhor caminhando com ela, para que ela possa cumprir teu propósito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar nesse altar. Obrigado pelo carinho da igreja. No nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, Deus abençoe. Obrigado. Já vou passar a palavra para o pastor John. Esteja orando por nós. Esse ano nós estamos orando por pelo menos até o segundo semestre chegar mais 50 candidatos lá na base. E eu quero acreditar que dessa igreja mais um vai. Amém? Eu sei que não é hábito aqui, mas quando você diz amém, você está dizendo: eu estou de acordo. Eu oro para que mais alguém dessa igreja possa ir ser treinado. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado, pastor.